Eu quero compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos, né? Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma instrução, uma luz para a gente aqui nessa noite. Primeiro eu quero dar uma introdução aqui para você compreender e entender que todo o texto bíblico, né, de Gênesis a Apocalipse, independente do livro que seja, se é um livro da lei, que determina a lei, princípios para o povo de Israel, ou se é um livro histórico que relata a história do povo, se é um livro poético, né? No caso Jó, Salmo, Cantares, Eclesiastes, são livros poéticos, tá? E você tem profetas maiores, você tem profetas menores dentro do Velho Testamento, ok? Aí você entra no Novo Testamento, você tem aí os evangelhos, você tem aí as cartas doutrinárias, você tem Apocalipse, você tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Então, toda a Bíblia, independente da forma da maneira que foi escrita, se foi poética ou contando a história, não importa. Toda palavra, ela tem uma inspiração, toda palavra tem um ensinamento, ok? Se você pegar um dos menores, não é o menor, tá? Ele é o segundo menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou. Ele não é o menor, tem outro, não lembro agora. Você pegar lá, Jesus chorou, meu irmão, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Toda palavra, né, tem um propósito. Tudo que está na Bíblia é porque Deus tem algo para nos ensinar. É Deus revelando aos seus, tá? Aquilo que não está na Bíblia é porque Deus não quis revelar. E não adianta inventar moda e dizer assim: eu recebi uma revelação que tem o mesmo poder da Bíblia. Não tem, filho. Aqui está, não sai de moda, né? Quantos anos a Bíblia foi escrita? Muitos anos, né? Aí você tem a tecnologia, vai mudando a cada ano, a cada tempo que passa, né? Tem sempre uma inovação, mas a Bíblia, ela continua atual, porque é Deus falando com o ser humano, é Deus falando com a gente. Se esse episódio aqui, esse relato aqui, que fala sobre a travessia do Rio Jordão, se esse texto está na Bíblia, é porque Deus quer ensinar alguma coisa a gente. É porque Deus tem alguma coisa para falar aqui, porque há um propósito de Deus para a gente aqui. Então, vai ensinar algumas lições aqui para você colocar em prática, para você viver. Se você escuta a palavra e você coloca em prática, você tem um resultado. É simples, ok? É simples. Você pode estar com 1 quilo do melhor camarão. Quem gosta de camarão aqui? Gosta? 1 quilo do melhor camarão, né? Aqueles grandão assim, né? Peixe, camarão, né? Você pode dar um camarão, mas se você botar na tua frente e você não cozinhar o camarão, vai resolver alguma coisa? Você vai saborear com o camarão? Se você não cozinhar, não tem resultado. Não adianta você apenas ouvir e você não praticar. Não vai ter resultado na tua vida. O resultado vem quando você escuta e você coloca em prática. Aí você tem resultado. É assim que eu utilizo a Bíblia. É assim que eu vivo. Eu estou passando para vocês o que eu vivo. Aquilo que está na Bíblia para mim é uma verdade. Se é uma verdade para Deus, tem que ser uma verdade para mim. Então entenda isso. É uma verdade. Então você recebe para você colocar em prática. Aí você vê o resultado. O povo colocou em prática e houve um resultado. Quando nós obedecemos a palavra e acreditamos naquilo que está sendo ministrado, está sendo ensinado, meu irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Diga para o teu irmão: não tem como dar errado. Não tem como. Aí aquela história, né? Às vezes quer saber mais do que a revelação da palavra. A gente precisa entender que quem ministra é aquele que recebeu a revelação. Aí você prega, aí tem pessoa que fala assim: até o ponto X foi Deus, do Y não é mais Deus. Olha a incredulidade. A revelação que Deus deu a quem? Quem está no altar. Deus não deu revelação quem está aí sentado. Deu revelação a quem está no altar, né? Teve um tempo de estudo, teve um tempo de meditação para Deus ensinar. Agora vamos entrar no texto aqui. E o tema dessa ministração é entrando no outro lado, né? Saindo
de um determinado lugar e ir para um outro lugar. Tem alguma área na tua vida que você precisa sair, né? Do lado que você está na hora de você atravessar o Jordão para outro lado, sim ou não? Tem alguma área da tua vida que você precisa dizer assim, ó, eu preciso mudar. Aonde eu estou não está legal, eu preciso atravessar o Jordão. Eu preciso viver um novo ciclo na minha vida, né? Chegou um novo tempo na vida do povo de Israel. Eles entraram no milagre deles, eles entraram na conquista deles. Eles saíram do deserto, lugar de escassez, e agora eles vão entrar onde? Numa terra que manda leite e mel, o lugar da fartura, da provisão, do agir de Deus. Agora vamos entender um pouquinho a história, e você vai ver que às vezes muitos estão cometendo muitos erros. Por isso não sai do ciclo de um determinado lugar para outro, tá? Em relação à sua vida. Há 40 anos atrás, olhando para o texto aqui, tá? Essa história que nós acabamos de ler, há 40 anos atrás, tá? A geração passada, né, não atravessou o Rio Jordão. Eles tinham tudo para atravessar, mas não atravessaram o Rio Jordão. O povo de Israel ficou 40 anos aonde, gente? No deserto. Porque Deus quis? Por causa de escolha deles. Quem determina o tempo que você fica no deserto não é Deus, é a própria pessoa. Eles poderiam fazer uma viagem de 11 dias, levaram 40 anos. Tem uma diferença de 11 dias para 40 anos? Eles chegaram na cara do gol, pronto para fazer o gol. Na hora de chutar, não, vamos voltar para trás, porque não acreditaram nas promessas de Deus. Ou a gente acredita em Deus, ou a gente não acredita. Se a gente acreditar, nós vamos avançar na nossa vida. Se a gente ficar duvidando se Deus vai fazer, você vai ficar parado no mesmo lugar e vai ficar rodando, porque eles ficaram 40 anos, não foi uma linha reta. Eles ficaram 40 anos fazendo isso aqui, ó. Tem gente vivendo assim, rodeando o deserto. Eles tinham uma linha reta, né? Poderia chegar, mas chegou na hora, não vai dar para a gente chegar lá não, porque eles ouviram o relato de 10 homens. Qual é a voz que você está ouvindo, irmão? Qual é a voz que você escuta? Você está escutando a voz do teu Criador, daquele que é o eterno, aquele que conhece o teu futuro, ou a voz daqueles que não tem nenhum conhecimento, nem a direção para a própria vida? Quem você está ouvindo? Lá em Número capítulo 13, Deus deu uma direção a Moisés. Moisés, levanta 12 cabeças, 12 líderes, um de cada tribo, para que esses possam ir até Canaã e poder, né, olhar a terra, espiar a terra. A Bíblia relata que os 12, eles foram, observaram a terra, trouxeram frutos, a ponto de um cacho de uva ser carregado por 2 pessoas. Querido, que tamanho de cacho de uva é esse? A gente vai no mercado, se pega um cacho de uva com uma mãozinha pequena, né? Com uma facilidade. 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho desse cacho. Eles foram e olharam, viram, cara, olha o tamanho do cacho de uva. Olha como a terra tem fartura. Olha como a terra é próxima. Tudo aquilo que Deus falou é uma realidade. Eles não apenas ouviram, eles viram. Literalmente, eles foram e trouxeram os alimentos. Está aqui o alimento. Há uma terra que manda leite e mel, né? Abra aí o texto em Números capítulo 13, para você entender. Para poder chegar aqui, você tem que entender essa passagem. Olha Números capítulo 13, verso 31.
o versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda o quê? Manda leite e mel. Então uma convicção, e esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb faz calar o povo perante quem? E disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque a terra era uma herança dada por quem? Diga para o teu irmão: você tem uma herança de Deus. Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Havia uma certeza no coração de Caleb e também no coração de Josué. Havia uma convicção, uma certeza, né? Há uma herança que nós vamos possuir, que vamos tomar posse, né? Porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aí, os 10 homens, olha a mentalidade deles, olha a visão deles, versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: o que eles disseram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos, olha a mentalidade, olha a visão deles, e éramos aos nossos olhos como o quê? Como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meu irmão, eles tiveram um contato com os moradores da terra? Como que eles acham que a visão deles, que os moradores de lá enxergavam eles como que se eles fossem o quê? Gafanhotos. Eles viajaram, como diz no popular, né? Viajou na maionese. Eles interpretaram uma coisa que não existia. A mente humana, ela viaja de uma forma negativa. Eles alegaram: tem gigante, e nós, olha a visão deles, a visão pequena, né? Ó, nós somos como gafanhotos diante dele. E também eles enxergam a gente dessa forma. A gente está frito, não tem como entrar naquela terra. Isso influenciou a mente das pessoas. Houve um rebuliço tremendo, a ponto de se levantarem contra a autoridade de Moisés. Vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito, porque não queremos Moisés como nosso líder. Influenciou a mente das pessoas. Cuidado para que as pessoas não venham influenciar a tua mente. Josué e Caleb determinaram: nós vamos possuir a terra. Há possibilidade de vencer. Interessante que quando o povo entrou na terra, quem tinha medo do povo era quem? Os habitantes. Os próprios gigantes tinham medo do povo de Israel. Depois que entraram lá, a mentalidade deles, não, eles olham a gente como um gafanhoto. Querido, quem você está ouvindo? Quem você está escutando? Tem muitas pessoas sendo influenciadas de uma forma negativa. A incredulidade, né, é algo que atrapalha você de vencer, de sair de um determinado lugar para um lugar daquilo que Deus tem para a tua vida. A incredulidade atrapalha, né, ou melhor, tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Nós temos que crer e confiar que Deus pode nos dar a conquista. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é maior. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode nos dar a conquista e a vitória. Pergunta, irmão, teu Deus é maior? É poderoso ou não é? Nós precisamos entender. Há muitas pessoas ouvindo os homens incrédulos. Nós temos que ouvir a voz de Deus.
Deus tem sempre uma direção para cada um de nós. O que nós temos que fazer é crer na sua verdade, na sua palavra. A herança quem deu foi Deus. Há um tempo na nossa vida que nós vamos viver no deserto, é um tempo de Deus. Mas se nós nos levantarmos e acreditarmos, eu tenho convicção e certeza que você vai sair do ciclo chamado deserto, e você vai atravessar o Jordão, e você vai tomar posse de uma terra que manda leite e mel. Isso é uma realidade, igreja. Isso não é um conto ligeiro, isso é uma realidade. A palavra nos mostra. Agora olha a atitude de Josué. Números 14, versículo 6 até 8. Olha a atitude tanto de Josué como de Caleb. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra o que, amados? Muito boa. Olha aí, olha a expressão positiva. A expressão. Pare e pense, é melhor ouvir uma pessoa negativa ou ouvir uma pessoa positiva? Uma pessoa positiva está sempre levantando você, é ou não é? Rapaz, vai dar certo, Deus está no controle. Fique tranquilo, tudo vai dar certo. Não é isso que a gente tem que falar? Você joga você para cima ou não joga? E uma pessoa negativa: rapaz, acho que vai dar errado, não dá certo não. Você vai quebrar a cara. Eu gosto de ouvir pessoas positivas. Eu me amarro de ouvir pessoas falar assim: é isso mesmo, vai dar certo, pode ir. Eu gosto muito de ouvir pessoas positivas. Você vê pessoa positiva, está sempre sorrindo, alegre. Pessoa negativa está sendo triste, sempre desanimada, sempre cabisbaixo. Nós temos que ser uma pessoa positiva. Diga para o teu irmão: seja positivo na vida, enxergue as coisas diferentes. Aqui a terra é muito boa. Olha o versículo 8. Se o Senhor, quem vai nos dar a vitória, amados? Se o Senhor se agradar de nós, e Deus se agrada quando nós temos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que vive no campo da incredulidade nunca irá agradar o coração de Deus. Mas se nós tivermos fé diariamente, iremos agradar o coração de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos lá dará terra que manda leite, terra que manda leite e mel. Olha a visão deles. Deus vai nos colocar lá, Deus vai nos abençoar, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos tomar posse da terra. É herança de Deus, é bênção de Deus para a nossa vida. E Deus disse agora para Josué: essa geração que não acreditou, toda essa geração morreu no deserto. Toda a geração de 20 anos para cima, todas elas morreram. Todas as pessoas morreram. Só Caleb e Josué, porque creram, porque acreditaram, entraram na terra prometida. Meu irmão, mais de 1 milhão. 1 milhão é muita gente? Muito mais de 1 milhão de gente. Só 2 entraram. Só 2 entraram na terra, porque tinha uma visão diferente. A maneira que você enxerga a vida, né, vai ser o teu resultado. Vai ser o resultado de vida, a forma que você enxerga. Se você enxerga de uma forma positiva, a tua vida vai se tornar positiva diariamente. Se você enxerga de uma forma negativa, a tua vida vai ser negativa. Simples. A Bíblia ensina isso. E a gente precisa entender. Então, Josué e Caleb entraram na terra. Agora vamos lá. Vamos lá em Josué capítulo 3. Deus disse para Josué. Se você pegar Josué capítulo 1 e versículo 2. Josué 1 verso 2. Moisés, meu servo, é o que, irmãos? Morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de quem? De Israel. Tá? Se você pegar o versículo 1, diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Deus só falou com Josué depois que Moisés, enquanto Moisés estava vivo, Deus falava com quem? Ele não falava com Josué.
Depois que Moisés morreu, Deus falou assim: agora eu falo com você. Está bem claro aqui no texto, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Deus ordenou ele a passar o Jordão para viver um novo ciclo, para viver uma nova etapa da vida, sair daquela escassez para um tempo de fartura, de provisão, de milagres, de conquista da parte de Deus. Deus ordenou a Josué. Aí você vai lá no versículo 4 do capítulo 3 de Josué, para a gente entender aqui o texto aqui. Olha o que diz o texto aqui, para você entender um pouco mais. Olha a orientação melhor, versículo 1 do capítulo 3: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até aonde? Ao Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Eles ficaram ali em frente do Jordão, porque a travessia do Jordão levaria eles para onde? Para a promessa, para a terra, para um tempo de fartura. Há uma diferença entre o Mar Vermelho e o Jordão. O Mar Vermelho, quando eles passaram para o outro lado, no lado de cá era o Egito, no outro lado era o deserto. Então você precisa entender que quando eles saíram do Egito, você tem um tempo que você vive no deserto. Você atravessa o mar para viver um tempo no deserto. Não pense vocês que a vida cristã é só sucesso. Tem um tempo para você aprender a depender de Deus. Deserto tem uma aprendizagem, sabe qual é? Dependência de Deus. Deserto é para você depender de quem? Para você depender unicamente de Deus, para você manifestar a tua fé, para você declarar: eu confio. Meu irmão, manifestar a fé quando tudo está bem, quando está todo mundo com saúde na tua casa, quando não falta dinheiro no teu bolso, é muito fácil você manifestar a fé, né? Agora manifesta a fé quando você está no deserto, quando tem enfermidade, quando o dinheiro falta, quando as coisas começam a faltar, né? Aí uma situação que você não esperava acontece. Tudo isso acontece aonde? No deserto. Porque é no deserto que a gente aprende a depender de quem? De Deus. É ali que você vai manifestar a tua fé. Agora o povo está saindo do estágio do deserto para o estágio da fartura, do tempo bom de Deus. Meu irmão, eu quero declarar que há um tempo precioso reservado pelo Criador para abençoar a tua vida. Há um tempo, há um novo ciclo de Deus na tua vida. Você recebe essa palavra? Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Deus disse para Josué: você vai atravessar o Jordão. E Deus está dizendo aqui nessa noite: você vai atravessar o teu Jordão. Há um tempo novo de Deus para a tua vida. Jordão significa aquilo que puxa para baixo, mas você vai romper com o Jordão. Essa noite é para você romper. Quantos vieram aqui para romper? Você veio aqui para romper o teu Jordão? Para passar o teu Jordão? Eu creio. O Jordão tenta nos fazer recuar para trás, e é necessário romper o Jordão. Querido, entenda bem: havia dois extremos entre o que estava de um lado do Jordão e aquilo que estava no outro lado do Jordão. Aonde o povo estava, era o deserto, escassez. No outro lado havia uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura. O que separava era um rio, era um Jordão, o grande rio Jordão. É o que separava eles. O que separa muitas das vezes você de um extremo ao outro é um desafio, da qual você precisa de um milagre de Deus para romper. Para eles atravessar o Jordão, foi necessário a ação de Deus na vida? Sim. Para a gente vencer uma determinada situação, romper um Jordão que está no nosso caminho, a gente vai precisar do milagre de quem? De Deus.
A gente vai precisar do agir de Deus, do milagre de Deus. Por isso, nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai passar pelo Jordão, meu amado. Vai entrar e passar e chegar no outro lado. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Eu vim nessa noite aqui profetizar para a tua vida. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Israel viveu no deserto durante 40 anos, mas agora vai passar o Jordão. Mas nós precisamos crer. Há pessoas aqui que creem nisso? Creem no poder de Deus, no agir de Deus? Você crê nisso? Eu creio. Não pode haver dentro de nós incredulidade, mas sim crer. Eu creio. Eu acredito. Por que Jesus não operou milagres aonde ele cresceu? Por causa da incredulidade do povo. Nós não podemos duvidar do agir de Deus. Agora, irmãos, existem alguns aspectos que pode fazer que a pessoa não passe para o outro lado. Existem alguns princípios aqui que eu quero compartilhar. Primeiro, cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o sofrimento que você esteja passando. E cuidado com a derrota. Cuidado. Como eu disse aqui, o ser humano, as emoções oscilam. Uma hora está bem, outra hora está lá em cima. Quando enfrenta uma situação adversa, a tendência humana é a pessoa ficar o quê? Para baixo. A tendência é isso. Ela se sente o quê? Abatida. Cuidado com os sentimentos. Cuidado com as suas emoções. Cuidado, né, com o sofrimento que você esteja passando nesse período agora. Cuidado. Porque tudo na vida passa. Tem um momento. Não é porque hoje você está enfrentando um momento de adversidade profunda, um momento de dor, um momento de tribulação, as suas emoções estão lá embaixo, há um desânimo dentro de você, você não consegue superar. Você não pode ouvir a voz das suas emoções. Diga para o teu irmão do outro lado: não escute a voz das suas emoções. A Bíblia relata: enganoso é o coração do homem. Nesse texto fala coração, fala emoções. As nossas emoções é enganosa. Eu posso estar muito bem agora, mas chega amanhã, eu não posso, de repente a minha emoção vai lá embaixo, por causa de uma situação que aconteceu. A gente precisa entender muito bem isso. Ficamos assustados com as coisas que aparecem, que surgem de uma hora para outra. Agora, olha aqui Josué capítulo 3, versículo 4, na parte B, que diz assim: para que saibais o caminho pelo qual haver de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. O que Deus está falando aqui? Qual é a instrução? Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram. Vamos entender aqui. Nós conhecemos o futuro, gente? Alguém aqui tem o poder de conhecer o seu futuro? Ninguém. Então o futuro para nós é um caminho desconhecido. É um caminho que você nunca passou. A gente não passou por esse caminho. E o texto está mostrando aqui: olha, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. Eles nunca tiveram acesso. Eles não conheciam o caminho. Como nós não conhecemos o futuro, ficamos presos ao quê? Aquilo que sentimos. Estamos presos às nossas emoções. Por isso que a Bíblia fala que as emoções é enganosa. Se Deus determinou que havia um caminho, porque existe um caminho. Quando Deus determina alguma coisa, porque há uma existência daquilo que Ele já determinou. É interessante você entender que quando Deus fala para você, vai, e você dá o primeiro passo para ir, Ele já concluiu, Ele já terminou o teu caminho. Deus não é aquele que vai começar a determinar
quando você dá o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo em direção ao novo ciclo da tua vida, é porque Deus já botou um ponto final aonde você vai chegar. É para você entender isso. Se você ouvir a voz dos seus sentimentos, você fica paralisado. Não fica olhando para o teu sofrimento. Todo sofrimento é passageiro. A Bíblia fala assim, que muitas são as aflições dos justos. Tem justos aqui? Mas o Senhor livra de todas. Todas elas o Senhor vai nos livrar. Sofrimento é passageiro. Mas o que Deus tem para nós é algo maravilhoso, gente.